Senhor Adolescentes! Eu sou Tainara. E eu sou a Priscila. E eu sou a Luciana. E nós estamos muito felizes de ter você aí do outro lado da telinha assistindo essa aula para descobrir um pouquinho mais sobre a história do nascimento de Jesus. É o nascimento que mudou a história, olha que interessante. E queremos pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, se você achar que esse conteúdo é relevante, compartilhe com a galera para todo mundo conhecer a história do nascimento do nosso Salvador. E a todos os adolescentes do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos. Gente, vamos lá. Clica aí, já envia para todos os seus amigos, todos os seus colegas. Vamos compartilhar essa aula, que essa aula está muito bacana. E uma aula especial como essa não pode iniciar sem oração. Isso mesmo. Vamos orar então? Vamos orar então, adolescentes. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos por essa manhã, porque o Senhor é bom. Eu gostaria muito, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações com a Tua palavra, Senhor. Sim, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque nos ensina, Pai, como nós devemos viver, como nós devemos agir, Pai. Muito obrigado. Mais uma vez, nós te adoramos e nós te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Já que nós oramos e estamos antenados nesse assunto, bora correr para a nossa leitura de hoje. A paz do Senhor, adolescentes! Hoje estou aqui para ler a leitura de hoje, que se encontra em Mateus 1, 18 ao 25. Vamos lá! Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Tchau, adolescentes! Prilu e adolescentes, chegamos ao momento inicial desse estudo de hoje, onde a gente vai falar quem era Maria primeiramente, antes de entender o nascimento de Jesus. E eu fui fazer uma pesquisa com os adolescentes para saber o que eles sabem sobre esse assunto e o resultado foi esse. Temos algumas perguntas para fazer para os adolescentes da nossa igreja, saber se eles estão afiados. Vamos lá então. Quem era Maria? Mãe de Jesus. Você sabe aproximadamente qual era a idade de Maria quando ela ficou grávida de Jesus? Não, mas eu acho que era perto de uns 20. Perto de 20? É. Você sabe o que aconteceria com Maria se José tivesse deixado ela ou falasse que ele não era o pai de Jesus, alguma coisa assim? Bem, eu já ouvi que naquela época quem era deixado assim, esses negócios de gravidez, eles apedrejavam, alguma coisa assim. Quem era Maria? Maria era mãe de Jesus. Você sabe aproximadamente qual era a idade de Maria quando ela ficou grávida de Jesus? Eu acho que era entre 14 e 16. Você sabe o que aconteceria com Maria se José tivesse deixado ela, falava que ele não era o pai de Jesus? Não. E quem era Maria? Maria foi a virgem escolhida para dar à luz ao menino Jesus. Você sabe com que idade aproximadamente ela deu à luz a Jesus? Se eu não me engano, ela era adolescente, já uns 15, 17 anos. 15 a 17 anos, por aí. Se José tivesse desposado Maria, se ele tivesse deixado ela, você sabe o que aconteceria com Maria? Maria poderia, eu penso que Maria poderia se desviar, fazer alguma coisa que ela não deveria fazer. Sou orgulhosa dos meus alunos porque eles disseram a idade aproximada que Maria tinha. Maria era uma adolescente quando ela ficou grávida de Jesus. O que era mega comum naquela época, as moças se casarem cedo. E eu não sou muito mais nova que a Pri e a Lu,
Mas eu tenho certeza que na época delas as moças já se casavam muito mais novas do que hoje em dia, né, meninas? Não, com certeza. Antigamente, as meninas casavam com 12, 14, 15 anos. Hoje, temos aí de 23. Eu mesmo, quando eu casei com 23. Mas tem meninas aí com 30 anos ainda, né? Solteiras ainda. Ou seja, hoje elas estão preocupadas mais, né, em estudar, fazer sua faculdade, se formar primeiro. Mas antigamente não existia isso. Antigamente, né, as meninas tinham esse costume, era um costume mesmo, né, de já virar mocinha, né, e já ter o desejo de casar. Os pais, né, não se preocupavam também, né, em ter uma idade, né, e era tudo tranquilo, era tudo normal. E as moças, elas já se preparavam para isso. Isso girava em torno ali da realidade das pessoas há não muito tempo atrás. Tanto é que a Lu casou super nova, gente. Foi, Lu. Teve o Roninho super nova. Com 19 anos. Pois é, olha Ele só. nasceu, eu tinha 19 anos. Pois é. Então, pessoal, quem ficou um pouco assustado aí com a idade de Maria, saiba que isso era extremamente cultural. E à medida que a nossa sociedade vai crescendo, as ideias vão mudando, o cristianismo ficando um pouco mais deixado de lado, a tendência é que as pessoas demorem a alcançar a maturidade, o que não acontecia naquela época. As moças ficavam maduras muito mais rápido, os moços muito mais rápido. Mas agora a gente vai trazer uma pessoa para falar sobre essa questão de maturidade com relação a José e Maria e os adolescentes. Vai ser um paralelo muito legal. Fica ligado aí, ó, presta atenção. Bora lá. Então, adolescentes, como prometido, nosso pastor Jairo Carvalho vai falar um pouco pra gente quem foram José e Maria. Começando por Maria, pastor, fala um pouquinho pra gente. Maria era da tribo de Judá, descendia direto da família real, Davi. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela tinha a faixa de 15 a 17 anos de idade. Ela era uma moça muito piedosa e amava a Deus. Ela era de uma família muito pobre, né? Embora descendente de Davi, mas uma família muito pobre. Nessa época, Israel estava debaixo do governo romano, então grande parte dos judeus que moravam em Jerusalém eram pobres, né? Os mais ricos moravam normalmente fora. Daquela leva que veio para Jerusalém, né? Foi uma leva mais simples, né? Os mais ricos não retornaram junto com Neemias. Então ela descende desse povo que vem do cativeiro e ela é eleita então para ser a mãe do Salvador por causa da sua piedade e o seu amor a Deus. Mas tem uma figura que sempre caminha com Maria, mas às vezes Maria é mais falada do que ele, que é José. Mas que ele também tem uma importância muito grande para a história do nascimento de Jesus. Então, quem foi José? Por que José? José era da tribo de Judá, era descendente também de Davi, e Maria foi prometida a ele. Naquele tempo era muito comum as moças mais novas, né, e pobres ser dadas, né, em casamento para homens mais idosos. José tinha uma idade de mais ou menos 50 anos, né? A história diz que ele era bem mais velho do que Maria. Mas por que Deus escolhe o pai do Salvador já uma pessoa madura? Por causa exatamente da formação do caráter de Jesus. Deus não deu a Maria um jovem, porque queria que um homem maduro, que já soubesse, né, os valores da vida, um homem piedoso como era José, que pudesse ajudar seu filho. Então José já é maduro, já é, né, da sua fase dos seus 50 ou mais, pôde ensinar Jesus, treiná-lo, né, amá-lo e capacitá-lo. Veja só, Deus pensou num pai maduro, num pai que pudesse transmitir, não um pai infantil, né, novo, que não tinha nada para ensinar para Jesus. Pastor, uma coisa que a gente tem comentado com os adolescentes, fizemos até uma entrevista com eles, o que eles imaginam que teria acontecido caso José tivesse, né, deixado de fato Maria, e por que José escolheu fazer isso, mas foi interrompido pelo anjo? A Maria chega contando uma história para José de que ela estava grávida do Espírito Santo. É lógico que para crer nisso naquela época, né, era como Noé pregando que ia chover e nunca havia chovido. Então, assim, mesmo com toda, né, a falta de prova, né,
José não quis trazer males para Maria, né? Ele é tão piedoso, mesmo contado a história, é uma história que se Deus não houvesse intervido, não tinha como crer, embora José, né, era um homem de caráter. Então ele intenta deixar Maria secretamente, então o anjo do Senhor aparece a ele e diz a ele que aquilo que está gerado nela é obra do Espírito Santo. Ou seja, Deus interviu numa coisa que não havia prova para isso, né? E José não queria que Maria fosse levada a juízo ou apedrejado, já que estava grávida e ele sabia que não era dele. Então Deus dá a ele um sonho, né? E ele humildemente obedece, porque ele era um homem que amava a Deus e já conhecia a Deus. Porque se ele tivesse deixado Maria sem levar ela a juízo, então ela não seria apedrejada. Isso, se ele deixasse Maria secretamente, porque era o traído, né, que levava, ele não levaria, né, e ele, na verdade, ia ficar assim, ele engravidou Maria e fugiu, ele que ia suportar o dano, né, mas aí Deus interviu e tudo correu muito bem. Então José foi um homem muito justo. Muito justo. E pessoal, o que a história de José e Maria pode ensinar para os adolescentes? Primeiro, o amor a Deus, né? Você tem uma moça de 15 anos e um homem de 50 que amaram a Deus, né? Os dois foram piedosos. O comportamento de José mostra que Deus escolheu exatamente o melhor pai do mundo, né? Jesus teve o melhor pai do mundo, que foi José, um homem piedoso, e isso mostra como o caráter do Salvador também foi pensado por Deus. Maria é um exemplo de uma moça que desde pequena amou a Deus, viveu na esperança messiânica. Toda mulher judia um dia sonhava ser a mãe do Salvador, e ela foi a escolhida por Deus, aquela que desde o Éden foi prometida, né, de que seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que seria a semente da mulher. Então Maria ensina pra gente primeiro que quando você decide servir a Deus, você deve servir a Deus de todo o coração, e a idade não importa, né? Quanto mais novo, você tem ainda mais oportunidade de servir a Deus completamente. José e Maria também mostram uma outra coisa, né? Que quando vocês forem casar, deve escolher pessoas maduras, né? Pessoas, né? Um adolescente hoje que namora da mesma idade não tem nada que ensinar um para o outro, e os dois não vão crescer juntos. Então a moça tem que ter, né, essa visão de sempre olhar para um homem que pelo menos já tenha a maturidade para poder ser bênção e que seja justo, né? E que ame a Deus como José. Uau, pastor, a gente está falando sobre o nascimento de Jesus, o quão glorioso isso foi, e o primeiro tópico trata exatamente de quem foram José e Maria e a sua participação, explicando para a gente de forma mais profunda a vida deles e o impacto na vida dos adolescentes foi essencial. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, pastor. Esse é o pastor Jairo, pastor presidente da nossa igreja. E agora que a gente tratou um pouco sobre o aspecto de José e Maria, que é um aspecto pessoal, agora a gente vai falar um pouco das circunstâncias em que Jesus nasceu. Deixa eu ver. Fala pra gente, Lu. As circunstâncias, né, que Jesus nasceu, Jesus foi algo extraordinário, na verdade, né? Não foi um nascimento comum, foi o nascimento de um rei, né? E esse nascimento ele foi perceptível, né? Porque tinha os estudiosos, né, das estrelas, e eles perceberam uma estrela diferente no céu, né? E quando eles viram aquela estrela, eles começaram a procurar onde está, né? Porque eles já sabiam que aquela estrela era um sinal de que um rei, né, o rei de Israel estava para nascer, estava nascendo. Nossa, Lu, então se nascer um rei, deve ter ali um monte de ouro, um lugar lindo, maravilhoso. Teve até estrela. Né? Teve até estrela, olha que chique. É o que todos nós pensamos, né? Que poderia ter mesmo, nascer num palácio, mas não foi assim. Aonde né? que ele nasceu, Lu? Ele nasceu num lugar muito simples, né? O nosso Senhor, Rei, o nosso Senhor Jesus, ele nasceu num lugar muito simples, numa estrebaria. Vocês sabem o que é uma estrebaria, gente? Gente, será que os nossos adolescentes sabem o que é uma Não estrebaria? é comum pra eles essa palavra estrebaria. O que é isso? Eles vão ler na palavra de Deus que é uma estrebaria, né? É um lugar onde ficavam os animais. É um coxo, né? Onde os animais comiam, um né? lugar, Olha que interessante. E onde Jesus foi colocado, né? Então, assim, ele não foi num berço, né? Um berço bonito de ouro, não. Jesus veio numa simplicidade
e foi colocado dentro de um coxo, né, que fala, né, que é o lugar onde os animais comem mesmo. Mas foi porque José e Maria quiseram realmente que ele nascesse naquele lugar Porque ali? pai e mãe, normalmente, pai que é e o mãe, melhor né, pro que é o filho, melhor. né? Será que é porque... Provavelmente eles queriam melhor, né? Mas o que aconteceu? Por que então que ele nasceu ali? Não escolheram estar ali, né? As circunstâncias levou eles a estarem naquele lugar simples, né? Na verdade, eu creio até, né, que era a intenção do nosso Deus mesmo, de nos mostrar de que o Senhor, o Rei, poderia nascer num lugar tão simples como aquele. E engraçado que, para que Jesus nascesse, né, para que se cumprisse as profecias, Deus move o próprio imperador para decretar um decreto para as pessoas irem a Belém, né? Porque a própria ida a Belém não foi algo comum. Só que, Lu, eu fico pensando assim, isso não é a história de José e Maria, não? É que naquela época também, né, como a Thay falou, devido a esse decreto, todos os hotéis, todos os lugares, pensões, né, estavam lotadas. Então, José estava ali, né, levando Maria, ei, tem lugar? Não tem lugar. Tem lugar? Não tem lugar. E aonde que ele, né, eu achei tão bonitinho, porque ele, né, como o pai, né, todo preocupado ali com Maria, né, ele logo olhou para um lado e falou, o que que eu vou fazer? O que que eu vou arranjar aqui agora, né? Então, eu tenho que arranjar um lugarzinho bacana para Maria. E aí ele foi, tirou ali, né? Eu fico imaginando, né? Eu creio que os nossos adolescentes, né, viajam também, porque a imaginação de vocês são férteis, né? Então eu creio que vocês viajam aí e imaginam, né, que José limpou ali, colocou talvez, né, ali algum paninho, alguma coisa ali, né, para colocar Jesus, né? E até aqueles desenhos, né, que vem aqueles desenhos, coloca aqueles matinhos, né, aquelas folhas secas para poder eles deitar pra e ficar tal, fofinho, né, para ficar fofinho. No fundo tem a vaquinha, tem o boi, né? Tudo muito bonitinho, né? Então Jesus ele nasceu de uma forma muito simples, né? E eu creio, como a Lu falou, né, Lu, que foi até algo do Senhor, algo de Deus mesmo, né? Uma providência de Deus, né? Para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não viesse no luxo, né? Talvez, né, as pessoas talvez até iriam idolatrar, nosso Rei, mas que ele viesse numa simplicidade para que nós entendêssemos, né, que ele é simples e que a palavra de Deus também é simples. Que o extraordinário de Deus, né, às vezes a gente pensa assim, algo simples, será que de algo simples pode acontecer algo bom? Não, Deus sempre mostra pra gente que das coisas simples, ele faz coisas grandes, né? O nascimento de Jesus foi algo maravilhoso e que mudou toda a nossa história, né? É por isso que o evangelho é loucura para aqueles que não conhecem, né? Porque Deus, na simplicidade, revela uma coisa extraordinária. Nosso Deus, ele é acessível, ele conhece as nossas necessidades. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto, que conhece toda a nossa realidade. Então, ele veio da forma mais simples possível. Só que eu quero voltar uma pergunta para você, porque eu tenho certeza que ela ficou na cabeça dos adolescentes, porque eu joguei. Eu faço direito. E assim como os adolescentes, a gente gosta de ter fatos, a gente gosta de ter provas. Vou te perguntar de novo, isso não foi história de José e Maria, não, Lu? Alguém pôde testemunhar disso? Sim, então teve testemunha, sim. Né? Não foi só a história de Maria e José, não. Teve testemunhas. Então, além dos reis, né, desses reis magos que encontraram Jesus, também os pastores, né? E foi uma coisa linda, gente. Imagina. Né? A palavra de Deus diz que o próprio anjo do Senhor apareceu para esses pastores, eles estavam pastoreando no alto do monte e falou para eles, olha, hoje nasceu em Belém, né? Que o rei dos reis, o salvador de vocês. Né? Então, eles correram para lá também, encontraram Jesus naquele lugar tão humilde, tão maravilhoso. Que delícia, né? Não, se a gente tivesse mais tempo para explorar essa história, daria muitas aulas, porque são tantos símbolos. Por que os pastores? A Jesus vem e fala, eu sou o pastor das ovelhas. A estrela que brilha, sinalizando que para nós pecadores que vivíamos na escuridão, a luz brilhou, a estrela brilhou, a esperança nasceu. Isso. Sobre a simplicidade e o cuidado de Deus ali. Pri, essa história, ela é carregada de significados, né? Muitos significados, muita coisa boa. Né? Agora, eu quero fazer uma pergunta. Para que realmente Jesus veio ao mundo? Mas eu quero falar para os adolescentes. Para que Jesus veio ao mundo? Você sabe?
para que Jesus realmente ele veio ao mundo? Você sabe disso? Você que talvez estudou a lição, você vai saber. Mas eu gostaria que você colocasse no chat aí. Em João 10:10, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Em Mateus 11:28-30, fala que para aliviar as nossas cargas. E em 1 Pedro 5:7, para todas as nossas ansiedades. Olha que interessante, que bacana isso daí, né, meninas? Ou seja, Jesus ele veio para dividir. Né, ele teve uma divisão ali, né? Teve o Antigo Testamento e aí teve o Novo Testamento. Né? E ele veio para quê? Para quê? Para trazer luz ao mundo. Para quê? Para quê? Para salvar. Peraí, volta. Deixa eu voltar aqui. Para nos salvar. Jesus veio para nos salvar. Para nos salvar. Jesus, assim, o principal, ele veio para nos salvar. Gente, mas vocês já pararam para pensar o tanto que Jesus sofreu? Ele veio, né? Como homem, né? A palavra do Senhor diz que ele era 100% homem e 100% Deus, para sentir as nossas dores, né? Sentir todo o pecado, quantas chicotadas ele levou, quanta falsidade ele teve, né? Ele sentiu na pele as frustrações, as dores, né? E outra, assim, a Bíblia não fala, mas toda criança sente dor de barriga, você cai e machuca, né? Tantas coisas que aconteceram, né? Ele sentiu como homem mesmo, né? E aí, quando Deus falou, com certeza ele já sabia também, né? Que ele ia vir ao mundo, mas ele não sabia a extensão de quando ele ia morrer, e aí ele pressentiu, quando ele estava orando, né? Ali no monte, ele pressentiu que já estava chegando o fim dele. Sim. E essa parte é muito interessante, né? Ou seja, ele veio para trazer salvação para todos nós, para trazer esperança, para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, né? Jesus, ele veio para um motivo, né? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E isso é muito importante. Sim. O que vocês me falam sobre isso, meninas? Eu acho incrível que as pessoas, às vezes, pensam em Jesus, homem, de uma forma muito distante, né? E Jesus, ele deixou a glória dele, tudo aquilo que ele tinha, toda a glória que existia no céu. E ele foi muito esperado. A nação de Israel espera por Jesus até hoje, né? Porque eles ainda não conseguiram ter a clareza sobre isso, eles estão enganados sobre isso. Então pensa, foram mais de 4.000 anos à espera do Messias. Desde o Jardim do Éden, Deus promete, né? Quando Adão e Eva pecam, que a esperança da humanidade vai embora, e a humanidade e a terra, de fato, estão em profunda escuridão, Deus mesmo já começa a se sacrificar, né? Ele vai lá, ele mata um cordeiro como símbolo daquilo que viria, ele faz a roupa de Adão e Eva, ele procura Adão e Eva, ele mostra o caminho para que eles pudessem se reconciliar, ele aceita o sacrifício de Abel, ele tem ainda um relacionamento com o homem. Claro que não é completo, né? Por isso que Jesus vem, para restaurar a nossa comunhão, perdoar os nossos pecados. Porque todos aqueles sacrifícios eram símbolos que só foram concretizados com o nascimento e a morte de Jesus. Então, esse tema, adolescentes, ele é muito profundo. Porque Jesus, ele não veio aqui como um personagem histórico apenas. Ele veio aqui e mudou todas as coisas. E vocês já pararam para pensar que Jesus, ele veio, né? Ele mudou toda a humanidade, mudou até os dias de hoje, né? Não há não haverá nenhum homem na história que mudou tanto a humanidade, que olha, igual você falou, olha quantos anos, né? Gente, é muitos anos, e até hoje, tantos nós que somos cristãos, né, ele serve, né, de inspiração para nós que somos cristãos, sim, e até para aqueles que não são cristãos, né, que são intitulados. Ele também é um homem, né, que veio e fez a diferença. Mesmo que eles não acreditem que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que ele veio para trazer a salvação, mas ele foi uma inspiração, sim, né? Ou seja, ele marcou a história da humanidade. Isso mesmo, ele marcou a história porque mesmo aqueles que não creem, né, eles ainda estão
nessa condição de entender o que era. O tempo é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Então, até um ateu, quando vai falar alguma coisa sobre a história, né, contar alguma história, ele vai falar antes de Cristo ou depois de Cristo, né? De fato, o nascimento de Jesus foi o ponto alto da história da humanidade. Verdade. Nada que aconteceu na Terra se compara a esse nascimento do Senhor Jesus. Hoje, tudo aquilo que existe tem toque do cristianismo. Tudo que rodeia a sociedade, até as coisas mais ruins, elas vão de encontro àquilo que Jesus fez. Por quê? É uma pessoa mundana, é um cantor mundano. Ele quer colocar o cristianismo no vídeo dele, nem que seja pra ir contra, mas ele quer fazer alguma coisa. A gente ou é amado ou é odiado, né? Os seguidores de Jesus. Igual eu até vi uma vez uma pessoa falando, né? Até um pregador dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais perseguido, o mais odiado. Por nós cristãos, o mais amado, mas os que persegue os cristãos é o mais odiado. Então tem alguma coisa, né? Então, quer dizer, a verdade, a palavra de Deus, ela é a verdade e que realmente conta a história de verdade da humanidade e a palavra de Deus, ela é perseguida, né? Ela é apenas um livro, né? Muitos falam, não, a Bíblia é apenas um livro, mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, é como se a gente abrisse assim, ó, e sabe aquelas mágicazinhas? Não tem aquelas mágicazinhas assim? É verdade. E aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na gente. Vocês já viram aqueles filmes quando abrem? Sim, abre assim, né? Põe na tela. E a mesma coisa. Ele é simplesmente um livro, a Bíblia. Né? Para muitos, né, ler ali é uma coisa normal, mas quando o Espírito Santo de Deus está com a gente, que ele que faz a diferença, né, é um livro que aí o Senhor vai se revelando a todos nós. E sabe o que é interessante, adolescentes? Vocês vão ver muitas pessoas tentando dizer que, na verdade, Jesus não existiu e que essa história de nascimento nunca aconteceu e que Natal nem existe e tudo mais, mas não só a palavra de Deus, a Bíblia que nós usamos hoje, trata sobre o nascimento de Jesus. Inclusive, na palavra de Deus, os evangelhos, eles narram com perfeição exatamente a mesma coisa. Isso é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto de prova para você contestar esses argumentos de hoje em dia. O segundo é que o nascimento de Jesus e a trajetória de Jesus é um dos fatos mais narrados na história, fora da Bíblia. Então, a riqueza que tem de escritos romanos, gregos, sobre o nascimento de Jesus é, assim, assustador. São milhares e milhares de manuscritos que tratam sobre a vida de Jesus. E, por fim, nosso terceiro ponto aí é que nenhum livro na história e nenhum homem na história transformou as pessoas como Jesus. Se a gente fosse ver ao longo da história, pessoas que se encontraram perdidas, mortas, por dentro e por fora até, pessoas que tinham a família destruída, os planos, os projetos todos destruídos, mas ao se encontrar com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas de uma vez por todas. Nós estávamos perdidos, mas agora nós temos vida, nós temos Jesus Cristo em nós. Glória a Deus. Deus. Isso é suficiente para falar, uau! Estávamos na escuridão, né? E Jesus trouxe a luz, né? Para iluminar o nosso caminho. E veja, Brilo, existem muitos homens que fizeram coisas boas na humanidade. Não eram perfeitos, mas fizeram coisas boas. Mas esses homens não conseguem mudar a vida de ninguém. É verdade. Mas Jesus sim. Uau! Glória a Deus. Até hoje. Até hoje. Não só lá no passado, mas como até hoje. Sim. Né? Ele traz luz àqueles que precisam de luz, traz vida àqueles que precisam de vida, traz alegria aos corações daqueles que estão aflitos, estão angustiados. Então, Jesus é vida. Jesus é tudo. Tem uma música, poema, que eu gosto muito, que fala assim: luz para a escuridão, paz para este mundo mal, desce do céu e habita no meu coração. Porque esse é o sentido, né? Não é só conhecer Jesus, mas convidá-lo para morar na gente, para transformar as nossas vidas, né, Lu? Ou, né, Lu? Peraí, né, Lu? Peraí. Né, gente? É assim, é verdade. Jesus, ele veio não somente para ele ser nosso Salvador. Jesus, ele precisa ser o nosso Senhor.
E para ele ser Senhor, né, nós temos que entender assim, que ele é o nosso guia, né? Então ele tem que realmente habitar dentro do nosso coração, como você disse. Mas Tainá. para ele ser o nosso Senhor, parece que assim, essa palavra Senhor parece estar tão distante, né? É verdade. É uma coisa assim, Senhor. Então eu tenho que ser aquela pessoa, ai meu Deus, que medo, né? Sim, Senhor, não tem aquela coisa assim? Não. Quando a gente fala, ele tem que ser, é o nosso Senhor, ele é o nosso amigo, nosso verdadeiro amigo. Chame ele para estar com você o tempo todo, porque ele é o seu único amigo, aquele que você pode contar, aquele que você pode conversar, aquele que você pode chorar, aquele que você pode rir, em todos os momentos da sua vida. Ele é o seu Senhor, porque é algo assim, de autoridade, mas ele é o seu melhor amigo, né? Aquela pessoa sua íntima sua. Por quê? Porque ele é o Deus dos deuses, né? Ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo. E é isso, adolescentes. A gente espera que ele seja o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo, o seu pai, aquela pessoa que estará habitando no seu coração, transformando a sua vida, trazendo luz para esse coração. Amém? Amém. Lu, será que eles aprenderam tudo sobre a aula de hoje? Eu acho que sim. Então vamos chamar o quiz? E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Vamos para mais um quadro de perguntas e respostas? Vamos ver se vocês estão realmente afiados. Vamos lá, para a primeira pergunta. Como aconteceu o anúncio do Messias para Maria? Vocês sabem? Vamos lá, tempo na tela. Vamos lá. Maria recebeu a visita de um anjo, o qual lhe disse que ela seria mãe do Salvador, do Rei de Israel. Essa vocês sabiam? Vamos para a segunda pergunta. Como os visitantes do Oriente encontraram o menino Jesus? Vocês sabem? Então, os visitantes do Oriente foram guiados por uma estrela que apareceu no céu. Então vamos lá para a terceira e última pergunta. De que forma Jesus dividiu a história? Vocês sabem? Jesus foi responsável por haver esperança em cada cristão. E suas ações, seus exemplos e seus ensinamentos impactam e ajudam todos os povos até os dias de hoje. Vocês sabiam disso? Então, esse foi mais um quadro. Tchau, adolescentes! Uau, que bacana esses meninos que participaram do Quiz. Parabéns a todos os participantes aí, que Deus abençoe vocês grandemente. E agora vamos chamar para a oferta. Olha, tá aí no quadro aí o QR Code, você pode estar ofertando pelo QR Code, você pode estar ofertando pelo Pix, tá? E oferte também para os 1000 Valentes. É uma obra da nossa igreja que nós estamos ampliando, né, a nossa igreja, querendo comprar aqui o local. Então, oferte com amor, oferte com carinho, que daqui uns dias, se Deus quiser, né, Thay e Lu, nós teremos aqui um templo lindo e maravilhoso, né, com todas as nossas contribuições. Em nome de Jesus. Nasceu, o menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome é
Amém. Muito obrigada a todos vocês que ofertaram. Deus abençoe vocês infinitamente mais. Agora nós vamos orar agradecendo a nossa oferta e por essa aula. Senhor Deus, muito obrigada pelas ofertas que os irmãos fizeram nessa manhã. Que o Senhor venha estar prosperando essas famílias, Pai, e abençoando, ó Deus, aqueles que estão passando por necessidades. Nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco e falou ao nosso coração. Abençoe todo mundo que está assistindo essa aula agora, em nome de Jesus. Amém! Eita glória! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês.